Bem, pessoal, nessa terceira unidade, finalizando, que nós estamos dividindo por unidade só com uma forma mais didática de vocês compreenderem. Mas o material, nós estamos fazendo como se fosse uma introdução à entrada desse material que vocês receberam, esse material didático. Porque o material didático, ele já vai tratar da própria gestão democrática na própria Constituição, falar da importância do planejamento educacional como ferramenta da gestão educacional, mas nós quisemos nessa videoaula fazer uma retomada de que existem diferentes concepções de organização e gestão escolar e que essas concepções, elas direcionam o trabalho a ser desenvolvido e é constituído pelo entendimento que se tem sobre o exercício do poder. Então, a forma como se tem a compreensão de como deve ser exercido o poder é que vai direcionar o trabalho. Se a concepção de poder é um poder mais centralizado, certamente que quem trabalha dentro de uma concepção de gestão escolar, numa perspectiva de um poder centralizado, não vai dar abertura para participação, para questionamentos, para contraditório. Então, a forma de se direcionar o trabalho e a forma como o exercício do poder ele vai determinar qual é o tipo de concepção de gestão que vai estar sendo, vamos dizer, desenvolvido ou desempenhado dentro daquela escola. Lembrando que o que está colocado para nós, reafirmo, para nós enquanto princípio constitucional, é a gestão democrática. Mas isso não quer dizer que não exista nesse espaço de conflitos e de resistências, que nós vimos na aula anterior, que não existam, então, nesse Brasil que tem dimensões continentais, algum tipo de gestão escolar que a forma de organização do poder não seja democrático. Então, nós precisamos ter claro, então, qual é o objetivo dessas nossas videoaulas? Primeiro, deixar claro que a forma de organização da escola enquanto função social, neste modelo de sociedade capitalista, atende a determinadas diretrizes. A função social da escola, como está colocada na nossa Constituição, está colocada como princípio a gestão democrática. Terceiro, que as concepções de gestão vão beber na fonte das teorias da administração. Então, essa forma de organizar a gestão numa escola vai guardar relação com essa forma também de pensar o poder, que vai beber na fonte dessas cultura organizacional, que vai beber na fonte das teorias da administração. Nunca é demais repetir que a videoaula é apenas uma das ferramentas que vocês têm nessa disciplina, neste módulo ou na própria modalidade. A modalidade à distância é uma modalidade nova, relativamente nova, na forma como ela está com as novas tecnologias sendo implementada no país, enquanto política de formação de professores. E essa modalidade ela tem uma série de possibilidades que vocês podem usar. Então, qualquer dúvida, não compreendi, Fórum Permanente de Tira Dúvidas, tá? Então, essa concepção eu acho importante, porque o material, ele já inicia, já faz a apresentação, indo para a questão das constituições, mostrando o modelo de gestão escolar previsto na nossa legislação, vai trabalhar os artigos, mas antes de chegar ao que está colocado hoje enquanto princípio, é importante que vocês tenham claro que essas concepções, elas estão alicerçadas em teorias administrativas e que essas teorias administrativas respondem a um contexto histórico, social e político. E que contexto histórico social é esse? É o contexto da formação social capitalista. É um modelo que vem sendo amalgamado a partir do século 17, 18, que com a Revolução Industrial vai aparecer uma série de demandas e necessidades do que a gente chama da administração científica. E quem são os autores ou os teóricos que influenciaram a administração científica? Taylor, Fayol, Ford. Então, eles param para pensar
na passagem do século XX, que marca o início desse grande avanço para a administração. Por quê? Porque esse avanço foi impulsionado pela expansão da Revolução Industrial no Novo Mundo e criou uma nova realidade para as organizações. O crescimento das empresas industriais exigiu o desenvolvimento de métodos totalmente novos de administração. Então, essa evolução teve a participação de muitas pessoas, obviamente, né? Mas uma das mais importantes foi o Taylor. Ele e seus seguidores transformaram a administração da eficiência do trabalho em um corpo de conhecimento com vida própria. Então, Taylor, como criador e participante mais destacado do movimento da administração científica, ele é considerado uma figura muito importante desse movimento, não apenas pela natureza de suas contribuições, mas também porque muitos os reconheciam como sua liderança. Então, o que ele defendia? Defendia o estudo sistemático do tempo, a definição dos tempos padrões, um sistema de administração de tarefas, a ampliação do escopo da tarefa, então, a definição de princípios para a administração do trabalho. Esses princípios todos defendiam o quê? Que a administração não tinha noção clara de divisão de sua responsabilidade como trabalhador. Então, passa a se ter, a administração passa a ser o local onde vai haver o planejamento, é o local onde vai haver um corpo de especialistas que vão pensar esse tempo, de tal forma que esse tempo seja o mais eficiente possível. E todo esse poder, essa forma de organização da administração científica vai influenciar as concepções de gestão que a gente chama concepção técnico-científica. Quais são as características? O poder é centralizado, a ênfase é nas decisões burocráticas, há uma racionalização do trabalho, quer dizer, racionalização do tempo, do espaço, e este modelo, esse tipo de concepção, também vai influenciar no modelo de gestão. Posteriormente, nós vamos ter a concepção sociocrítica, que passa a ver a maior preocupação com a tomada de decisão coletiva, um poder centrado em formas de participação, fortalecimento da comunidade. Depois, mais adiante, nós vamos ter a concepção autogestionária, que passa a ser uma responsabilidade coletiva, contraposição aos elementos instituídos, como normas, regulamentos e procedimentos, valorização de elementos instituintes, quer dizer, a capacidade do grupo criar suas próprias regras, e aqui nós vamos nos deter mais, que é essa concepção democrático-participativa, que é a concepção que está em vigor hoje, tanto na Constituição quanto nas próprias orientações das nossas políticas educacionais, que a nossa política ela não está trabalhando com a concepção técnico-científica no sentido de princípio, embora nós saibamos que existam gestores que trabalham com poder centralizado, que tem um tipo de comportamento que a gente poderia dizer que está distante de defender a participação, mas isso são os casos que nós temos que apontar e fazer a resistência, porque hoje o que nós estamos defendendo é uma concepção democrático-participativa. Nós estamos defendendo tanto enquanto princípio, quanto enquanto formação. A formação que nós estamos dando é para que vocês, ao fim e ao término desta formação, compreendam que a concepção democrático-participativa defende essa relação mediadora, né, entre os sujeitos, a construção de objetivos comuns, que essas decisões coletivas e esta construção de objetivos comuns, elas podem ser documentadas num projeto político da escola, que é algo extremamente importante, que muitas vezes a gente vai fazer uma visita à escola, solicita para dar uma olhada no projeto político da escola, projeto pedagógico da escola, que há um entendimento de que o projeto pedagógico ele já é em si político, e você não encontra, ou está engavetado, ou o projeto político só foi feito para cumprir uma exigência da secretaria, e
na verdade, esse documento é o documento que ratifica que há uma construção de objetivos comuns, feito de forma coletiva e que valoriza a participação. Então, dentro dessa perspectiva, quais são os elementos internos que devem ser valorizados? O planejamento, a organização, a direção e a avaliação desse impacto e desse processo. Porque eu não vou planejar, organizar, faço as direções de como é que as coisas devem se encaminhar e não faço uma avaliação sistemática para acompanhar como é que está sendo efetivado aquelas decisões que foram por nós elaboradas como objetivos comuns. Então, a avaliação, esse tripé, planejamento, organização e avaliação, é que dá sustentação a esse modelo e essa concepção democrático-participativa. Precisa-se ter uma responsabilidade individual e coletiva, porque, como eu já disse nas outras aulas, não adianta achar, tem o gestor, a responsabilidade é só dele. É minha também, enquanto indivíduo, e é a minha participação enquanto indivíduo, a minha responsabilidade enquanto indivíduo, mas em prol de um coletivo. Por quê? Não adianta nada eu apontar, porque os políticos não são éticos, porque eles roubaram, superfaturaram a obra em milhões. Superfaturaram. Os políticos superfaturaram a obras em milhões, mas você, se puder, você leva uma resma de folha para sua casa, que é da escola e é um patrimônio público. Não deixa de ser um tipo de corrupção. Então, essas responsabilidades individuais em prol do coletivo, elas fazem parte dessa concepção democrático-participativa. E aí, como efetivar, então, esse princípio de gestão democrática no interior da escola? Os caminhos são coletivos. Conselho escolar, grêmio estudantil, forçar a eleição do dirigente da escola, conselhos de classe, associação de pais e mestres. Essas são os mecanismos que nós temos efetivamente dentro da escola para atuar em prol de uma gestão democrático-participativa. Mas para que a gente faça esse tipo de exigência, esse tipo de enfrentamento, eu preciso conhecer a legislação, eu preciso fazer planejamento, eu preciso estar participando. Então, que planejamento? É qualquer planejamento? Não. É um planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? É um elemento que vai interferir na liderança, na organização e no direcionamento da escola. É do planejamento que ficará identificado, que você vai identificar e analisar os propósitos da escola e o que ela pretende alcançar. Então, no planejamento, o planejamento tem que ser um processo consciente, sistemático de tomada de decisões sobre objetivos e estratégias a longo prazo. Então, não adianta eu fazer um planejamento achando que, vai acontecer na minha gestão ou em 1 ano, 2 anos. Tem que se pensar de forma de longo prazo, planejamentos de longo prazo. Então, qual é então a relação entre o planejamento educacional nos níveis macro e micro e suas articulações com a gestão da escola? Então, como é que eu faço essas articulações entre o macro e o micro? Então, o planejamento do sistema educacional acontece no nível macro, como eu já disse, sistema educacional do país. Então, eu não vou poder planejar algo que não esteja preconizado na legislação. Eu não posso, por exemplo, planejar que a aula, que os dias letivos serão 100 dias letivos na minha escola. Por quê? Porque está dito na nossa legislação, na LDB, que nós temos 200 dias letivos. Então, nosso planejamento, ele não pode ser um planejamento que fuja desse aspecto macro legal, que esteja no nível macro, que está lá no sistema educacional do nosso país, né? Então, no âmbito da gestão gerencial da escola, quais são então os nossos órgãos oficiais? O MEC, né? A gente pode, então, tirar dúvidas, questionar, saber como é que estão essas diretrizes do MEC. E pode ser disseminado junto às unidades escolares a implementação de ações na escola. Então, retomando. Então, no âmbito da gestão gerencial da educação,
os órgãos oficiais têm disseminado, junto às unidades escolares, a implementação de ações da escola. Quais são as ações que têm sido implementadas? Todos os programas, o Fundo Escola, os projetos pedagógicos, o dinheiro direto na escola, PDDE, tem o Mais Educação, todos esses programas de capacitação docente, o pró-infantil. Então, são ações que o MEC vai implementando nas unidades escolares. E quais são, no nível micro, o planejamento educacional se refere o quê? Às atividades realizadas por professores e alunos no cotidiano da escola. Então, no que é possível que, respeitando os aspectos macro, voltando a repetir o que já foi dito anteriormente, a legislação, a dimensão instituinte, que somos nós, que são os grupos, que são os sujeitos, elas podem fazer uma interface para fazer alterações nas dimensões instituídas, nas normas. Por quê? Porque é a própria sociedade civil organizada que faz com que as mudanças aconteçam. Não é por acaso que nós estamos hoje defendendo e buscando, por exemplo, a educação infantil, a maior ampliação do número de creches. Há um interesse da sociedade civil que haja uma maior quantidade de creches, porque as mulheres estão saindo para trabalhar, as crianças não têm onde ficar, então é melhor que se esteja em creche, dentre outras, que a creche não é só um local para assistência, mas é também para educar, né? Para formar o cidadão. Então, isso foi uma demanda requisitada pela sociedade civil. Ela está do jeito que a sociedade civil, os intelectuais ligados à educação infantil desejam? Ainda tem muito que se avançar, mas já é um grande avanço. Está previsto que de 4 anos é uma obrigatoriedade do Estado ser responsável pelas crianças de 4 anos. A nossa briga é que não seja só a partir dos 4, mas que tenha acesso à educação infantil, às creches dos primeiros anos de vida também. Mas isso são o quê? Dimensões instituintes para alterar a dimensão instituída. Então, as decisões engendram questões concernentes à construção de prédios, contratação de profissionais, formação docente, carreira, cargos, salários, matriz curricular, gestão escolar. Então, tudo isso está onde? No espaço micro. Nesse espaço micro que são as dimensões instituintes, onde a gente vai fazer um movimento de mudança. E aí, a administração da escola, a supervisão escolar e a orientação escolar, elas são as 3 grandes áreas de atuação decisiva no processo educacional. Porque essa organização e a ação dos especialistas é que vão fazer com que seja possível efetivar que essa gestão democrática, participativa, reúna de fato pais, alunos, professores, para atuarem em prol dessas mudanças e dessas transformações e dessa qualidade tão requerida que nós desejamos tanto para a educação básica pública nacional, que é o que todos desejamos. E aí temos que pensar que isso é um trabalho participativo, que precisa de planejamento estratégico e que esse planejamento tem que ser feito a longo prazo, né? Então, o que diz a Luísa Luque com relação a isso? A administração da escola, a supervisão escolar e a orientação educacional se constituem em 3 áreas de atuação decisiva no processo educacional, tendo em vista a sua posição de influência e liderança sobre todas as atividades desenvolvidas na escola. O clima emocional de trabalho, o estabelecimento de prioridades de ação, o tipo de relacionamento de professores e professores, professores e alunos, escola-comunidade, dentre outros aspectos importantes da vida escolar, dependem sobre a maneira da atuação dos elementos que ocupam aquelas posições. Então, retomando, os diferentes papéis devem estar alinhados com o projeto pedagógico da unidade escolar. Então, é por isso que eu estou dizendo, é para além da questão partidária. É por isso que o planejamento estratégico, o projeto pedagógico, pensado coletivamente, se chamando todas as pessoas envolvidas naquela unidade escolar, ela é de extrema importância. E, para finalizar,
nós temos aqui, para fechar, qual é o papel que cada um deve assumir. Qual é o papel, então, que o diretor deve assumir? Assume papéis de natureza administrativa e pedagógica, porque o que a gente tem visto muito é que o gestor termina atuando só na parte administrativa para dar conta das exigências de prestação de contas, né? E ele tem que ter uma atuação na parte pedagógica também. Estimular a inovação e melhoria do processo educacional, construir projeto pedagógico, articular a relação escola-comunidade, comunicação entre os pares, gerenciar aspectos materiais e financeiros da escola, promover e construir a cultura da avaliação interna e externa. Isso é um papel do que a gente espera de um diretor. E do orientador educacional. Ele é um mediador que atua com todos os protagonistas da escola. O aluno, o professor, o funcionário, a família, a sociedade, com uma atuação à educação de qualidade. Embora não exista em muitas escolas essa figura com este nome, mas nós sabemos que há uma necessidade de alguém para atuar nessa mediação. E o coordenador pedagógico, que é o responsável pelo planejamento das atividades de rotina, organização da escola, funções como atendimento ao aluno, aos pais e ao planejamento de todo esse processo. Então, o que esse módulo 1, Gestão da Educação Básica, procurou trazer para vocês? Para finalizar, porque o próximo módulo, que é a Gestão 2, vocês vão ver mais a questão mais do modelo político e estrutural, as estratégias de organização da administração de recursos humanos, as próprias reformas educacionais, os aspectos mais de processos regulatórios, né? Isso vai ser na 2. Mas para essa 1, o que fica então de importante ficar registrado? Que a gestão deve ser democrático-participativa, que ela está colocada enquanto princípio e que para que isso aconteça precisa de alguns elementos. Dentre eles, o conselho escolar, reunião de pais e mestres, uma elaboração coletiva do projeto do curso pedagógico da unidade escolar, o planejamento estratégico, uma atuação da gestão da escola integrada e principalmente que política e estratégias micropolíticas não sejam entendidas como estratégias micropolíticas partidárias, mas que sejam compreendidas como estratégias micropolíticas para que nós tenhamos uma educação de qualidade para todos e socialmente referenciada. Então eu termino aqui essas videoaulas, reforço mais uma vez, não deixem de usar o espaço de interação professor-aluno, o espaço de tira-dúvida, não deixem de ler o texto, que não vai ser complementar, será um texto obrigatório, porque ele será um texto que será usado na avaliação, então vocês vão receber o material didático para leitura, ou seja, não dá para entrar na educação, independente se vai ser gestor ou não, sem conhecer esses marcos regulatórios, sem conhecer quais são os nossos deveres, mas também quais são os nossos direitos. Queria só finalizar dizendo que eu estou disponível, vocês podem mandar e-mails, mensagens individuais no inbox, eu estou disponível para mediar esse processo de ensino-aprendizagem com vocês. E muito obrigada.